Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado, onde estamos aí desvendando, aprendendo, nos maravilhando com os feitos de Jesus de acordo com o Evangelho de Marcos. Esse livro tem despertado vários ensinamentos, trazendo muitas verdades à tona. E tem sido um prazer para mim, tem sido uma alegria poder estudar esses ensinos tão preciosos que foram preservados pelo tempo para cada um de nós. Eu espero que você também esteja desfrutando desse maravilhoso benefício de poder se demorar alguns minutinhos no estudo da palavra de Deus. Você sabe que antes da gente se aprofundar no estudo do dia, nós buscamos a Deus por meio de uma oração. E eu quero convidar você que está comigo a fechar seus olhos para nós orarmos juntos. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, nós possamos ser impressionados pela Tua Palavra, pela Tua autoridade, Senhor. Que os feitos de Jesus seja um exemplo para cada um de nós. Que Jesus seja o nosso grande modelo, Pai. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem. Hoje, quarta-feira, dia 7 de agosto, o nosso tema para o estudo de hoje é a cura do surdo e gago. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos. Nós vamos dar continuidade ao contexto que estamos lendo, ali do capítulo 7. Nós vamos agora ler do versículo 31 ao 37. Veja comigo. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia, e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Esse finalzinho do contexto é bastante conhecido. Faz o mudo ouvir e o surdo falar. Bom, mais um milagre de Jesus. Quais serão as lições e aplicações que iremos fazer para nós hoje? Eu separei aqui alguns pontos para nós refletirmos. E o primeiro ponto fala o seguinte, O texto não diz quem levou o homem a Jesus, mas o problema dele era claro. Ele não conseguia ouvir e tinha dificuldade em falar. A Bíblia não diz se era um parente, se era um amigo, se era alguém religioso, não. A Bíblia diz que a multidão foi até o encontro de Jesus e ali trouxeram à presença de Jesus um homem que era surdo e tinha dificuldade em falar. E se a gente for analisar a realidade de pessoas que têm essa dificuldade, essa deficiência, a gente vai chegar à conclusão de que, de fato, nós que ouvimos e podemos falar, somos abençoados. Porque imagine, nessa ocasião a gente precisa se colocar no lugar dessa pessoa. Imagine você não conseguir ouvir nada. O som dos pássaros, o som do vento, o som das pessoas que nós amamos, o som de uma música bonita. Imagine viver em um mundo completamente em silêncio, onde você pode até ver a boca abrindo, mas não vê nenhum som, não consegue ouvir nenhum som saindo por ela. Deve ser algo, aos meus olhos, um pouco desesperador. A Bíblia não diz há quanto tempo aquele homem estava naquela situação, se ele nasceu daquela forma. Mas eu creio que, com certeza, essa situação de não conseguir ouvir nada é algo muito difícil e complicada. E para esse tipo de situação,
para as pessoas que não conseguem ouvir, elas têm uma grande dificuldade de conseguir falar, de conseguir pronunciar as palavras. Porque eu não sei se você sabe, mas as crianças, elas aprendem a falar repetindo o som que elas escutam. É muito simples, traga a sua memória. Com certeza, quando você vê uma mãe com um bebê, que ele está ali no período de aprender a falar, normalmente ela diz assim, diga mamãe, mamãe, mamãe. E a expectativa e com o tempo é que o bebê repita a mesma coisa que a mãe está dizendo. E assim ela vai avançando no seu progresso de falar. Vai lendo, vai aprendendo novas palavras e assim vai falando outras e outras palavras. Agora eu te pergunto, como falar, como aprender a falar sem nunca ter ouvido o som das palavras? Vendo a mímica da boca. É muito difícil fazer leitura labial, principalmente quando não se sabe o som que se pronuncia. Aquele homem estava ali diante de Jesus e claramente Jesus percebeu. Jesus, como uma pessoa bastante empática, observadora, percebeu qual era a dificuldade daquele homem. E ele fez um gesto bastante interessante. Ele chamou o homem para um lugar particular. Olha esse outro ponto que eu selecionei. Jesus compreendeu a situação difícil do homem e o chamou de lado em particular. Uma das coisas que me faz admirar muito Jesus é exatamente essa característica observadora que ele tem. Ele não apenas vê coisas extravagantes, mas ele consegue observar as particularidades de cada um. Ou seja, ele olha para mim e para você e sabe quais são os nossos anseios, sabe quais são as nossas preocupações, sabe aquilo que se passa no nosso coração. E por mais que muitas vezes ele esteja rodeado entre multidões, ele consegue observar a todos. Isso é maravilhoso. A forma como ele trata de forma particular cada caso, cada pessoa. Um outro ponto que eu deixei aqui diz assim, ele colocou os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu, tocou na língua dele e suspirou. É fácil perceber que Jesus tocou nas partes do corpo que iria curar. Mas por que suspirou? Por que será que Jesus suspirou? Olha a resposta. Ele suspirou ao pensar nos ouvidos que se não abriam à verdade e nas línguas que se recusavam a reconhecê-lo como Redentor. Aquele homem não podia ouvir os ensinos de Jesus. Aquele homem não falava reconhecendo quem era o Senhor, mas ele estava ali buscando Jesus, mesmo com as suas debilidades, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas limitações. Aquele homem, com todas as suas limitações, estava ali reconhecendo quem Jesus era, buscando a quem deveria ser buscado. E Jesus suspirou simplesmente ao olhar para o seu redor e ver que havia muitas pessoas que podiam ouvir e podiam falar. E mesmo assim não tiveram a atitude daquela pessoa com as suas limitações. Será que nós não estamos nessa situação? De tipo, sermos abençoados por poder ouvir os sons, por poder pronunciar palavras, e mesmo assim ainda manter o nosso coração endurecido, a ponto de não darmos ouvido às verdades de Jesus? A ponto de não reconhecermos a relevância de Jesus na nossa vida? Por isso Jesus suspirou. Porque enquanto aquele homem tinha as suas condições limitadas, mas mesmo assim isso não o limitava, isso não, vamos dizer assim, o atrapalhou a ter um encontro com o Senhor. Outros que não têm essas limitações se mantêm distantes ainda do Senhor. Esse foi o motivo pelo qual Jesus suspirou. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, ele não força nossa escolha. Somos livres para escolher quem conduzirá a nossa vida, o príncipe da vida ou o príncipe das trevas. Jesus poderia abrir os ouvidos surdos, mas não forçaria corações incrédulos a reconhecer que ele era o Messias.
Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente se depara com muitos feitos milagrosos. Muita compaixão, muita misericórdia, muitas palavras amáveis, atitudes, renúncia própria, entrega de si. Tudo isso acompanhava Jesus. E uma das coisas que a gente fica um pouco incrédulo é como é que haviam pessoas que ainda o rejeitavam? Como haviam pessoas que ainda duvidavam dele, que menosprezavam ele, que ridicularizavam ele? Naquela época, haviam as mesmas pessoas que existem nos dias de hoje. Hoje muitas pessoas estão não apenas ludibriadas, mas embriagadas com os prazeres desse mundo, trocando prazeres momentâneos em lugar de estar buscando ao Senhor, em lugar de estar se alegrando na presença do Senhor e fazendo a sua vontade. Jesus, ele pode fazer muitas coisas, mas no fundo e no final, a decisão é de cada um de nós. Ele pode fazer tudo, e de fato ele já fez tudo por mim e por você. O simples fato de ele ter morrido na cruz do Calvário já demonstra o tamanho feito que ele fez para alcançar a mim e a você. Mas não significa dizer que pela ação dele, nós somos dele. Porque nós precisamos demonstrar, viver e declarar que somos dele. Ou seja, a nossa participação ela vamos dizer assim, requisitada. A pergunta que nós devemos refletir é, todos os dias da minha vida, a quem eu declaro ser o príncipe da minha vida? A quem eu declaro a pessoa que vai conduzir a minha vida? É o príncipe da vida? Não é o príncipe da vida? Automaticamente é o príncipe das trevas. E eu espero que não seja essa segunda opção. O último ponto que eu destaquei, que servirá para a nossa reflexão também, diz assim, ó. Essa breve história também ilustra o que Deus pode fazer por aqueles que se voltam para Ele de boa vontade. Talvez você tenha sido relutante em compartilhar sua fé, por não saber o que dizer. Esse milagre oferece encorajamento para que o Senhor Jesus possa abrir seus ouvidos para serem sensíveis às necessidades das outras pessoas. E assim, você leva uma palavra a fim de animá-las em sua jornada. Talvez eu e você estejamos ainda com limitações semelhantes a desse homem que foi curado. Talvez os nossos ouvidos ainda se encontram surdos para não perceber as necessidades das pessoas ao nosso redor. E por conta disso, a nossa boca está fechada e dessa forma não está anunciando a bendita esperança que nós temos nas nossas vidas. Que tal? E isso é uma proposta que eu faço real para você. Que tal você abrir os seus ouvidos de vez? Davi, abrir os ouvidos para quê? Para essas lindas mensagens, a palavra de Deus, a presença de Deus na sua vida. Quando você percebeu quão maravilhoso é meditar e estar na presença de Deus, com certeza a sua boca não vai se calar. Ela não vai ficar fechada. E você vai compartilhar com toda a intrepidez, com toda a autoridade e poder, com toda a alegria e honra, tudo aquilo que você tem vivido na presença de Deus. E quando você fizer isso, você não apenas estará compartilhando a sua bendita e única esperança, você também estará animando as pessoas a continuarem a jornada que conduz à vida eterna. Ou seja, a cura desse surdo e gago reforça a nossa vida espiritual e anima a sairmos da nossa zona de conforto, a refletirmos no tipo de relacionamento que estamos tendo com o Senhor. E eu espero que a cada dia a gente possa refletir cada vez mais com o intuito de se aproximar cada vez mais dele. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Hoje nós falamos sobre a cura do surdo e gago. Um homem que, mesmo com as suas limitações, não usou dessas limitações para não ter o seu momento com Deus, para não ter, vamos dizer assim, a sua entrega total a Jesus. Quando eu imagino Jesus olhando para aquele homem e dando um sorriso, do tipo, meu Deus. Pessoas que já tiveram contato comigo, pessoas que já testemunharam
o meu poder e tudo, não demonstraram tamanha fé, não demonstraram tamanho interesse na minha pessoa. E esse que nem pode me ouvir, nem pode se comunicar, não pode nem pedir algo para mim porque não conseguem. Ele está aqui me buscando. Eu imagino que pessoas assim, com limitações, assim como eu, assim como você, assim como aquela pessoa, com certeza alegram o coração de Jesus. Porque se nós formos esperar, estarmos prontos para buscar e se entregar a Jesus, a gente nunca vai ter um relacionamento com Ele. Mas se mesmo com as nossas limitações, nós buscarmos a Ele, aí sim, com certeza, Ele fará grandes coisas por cada um de nós e através de nós. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te traga aqui novamente amanhã para mais uma vez termos o nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.